Olá, segundo ano novamente estou aqui para a nossa segunda aula do dia. Hoje, sendo dia 3 de dezembro, vocês terão comigo agora a aula de português. Eu peço então que você separe seus materiais. Eu já estou com o meu livro de português aqui. Pegue o seu também. Já que vocês estão com a agenda e com o estojo, não guarde, porque vocês também vão anotar qual é a atividade de casa, certo? Que eu vou passar mais tarde. Pegue também seu caderno de português, que tem um quesito para vocês fazerem como atividade para casa. Ok, turminha? Então, nós vamos conversar. A nossa aula de hoje de português, nós vamos conversar sobre o grau do substantivo. Só que se nós pararmos para pensar, o que significa substantivo mesmo? Vocês estão lembrados? O que é substantivo? É o nome que é dado a todas as coisas que nós conhecemos. Esses substantivos podem ser próprios ou comuns, como vocês já conhecem. Nomes de objetos, nomes de animais são substantivos comuns. São os nomes dados para esses objetos. Aqui no nosso cenário, por exemplo, tem algumas coisas que compõem. São substantivos. Por exemplo, aqui do meu lado, o meu lado direito, que é esse lado aqui, para você o lado esquerdo da sua telinha que você está me assistindo. Aqui tem o quê? Uma árvore de Natal. Apesar que ela não é feita com galhos, não são os galhos que nós costumamos enfeitar as nossas casas, mas ela está representando uma árvore de Natal. E o substantivo desse objeto que vocês estão vendo aqui se chama árvore de Natal. É um substantivo, pois é o nome que é dado para este objeto aqui. Temos também o nosso letreiro, que está escrito o que aqui acima? Feliz Natal. Este aqui é um letreiro. Vocês estão vendo uma frase escrita aqui. Esta palavra letreiro também é um substantivo. E o que mais que está aparecendo no nosso cenário? Nós temos estrelas, isso mesmo. As estrelas são os astros luminosos que nós vemos quando está de noite, que só aparece durante a noite, que é quando é visível aos nossos olhos. Tem este tecido também atrás de mim, da cor vermelha, e tecido é o substantivo que é dado para este pano que está bem aqui atrás de mim. E tem mais substantivos aqui no nosso cenário? Aqui, vamos observar. O que mais? Cadeira. Cadeira é o substantivo que é dado para esse objeto feito de madeira que nós utilizamos para sentar. Portanto, o substantivo é o nome que é dado a todas as coisas. E como vocês já sabem, todas as coisas do mundo têm um nome. Para as pessoas, são os nomes próprios. O meu nome é Jane, é o meu substantivo. O seu nome é o seu substantivo próprio, porque é nome de pessoa. Relembraram agora o que significa substantivo? Muito bem. Agora, se eu perguntar para você o que é substantivo, é o nome que é dado a todas as coisas, correto. Vamos agora para o nosso livro de português. Eu peço, por favor, que vocês abram o livro na unidade 4, exatamente na página 151. Tia, eu já li esse texto. Vamos ler novamente. Leitura é sempre bom, leitura sempre faz bem. Ela nos ensina, a gente aprende coisas novas, mesmo palavras que vocês já viram, mas é importante sempre treinar a leitura. Aqui acima está escrito trabalhando a gramática. Grau do substantivo é o título desse nosso assunto de hoje. Leia. Cuidado, porquinho. Quem é a autora deste texto? É a Maria Célia Bueno. É a autora deste texto. Ou seja, a pessoa que criou este texto. Essa pequena historinha que vocês estão vendo.
E o título do texto é Cuidado, porquinho. O título sempre fica na parte superior do texto. O título jamais fica abaixo, ele sempre está acima do texto. Porquinho, porco, porcão. Por que vive focinhando com o focinho no chão? Come casca de laranja, come resto de comida. Rói o sabugo de milho, vai só enchendo a barriga. Porquinho, porco, porcão, vai ficando tão redondo que lhe passa um facão. Este texto aqui foi escrito no livro Misturando Versos, lá no ano de 1986. E aqui vocês encontram substantivos que são os mesmos, porém em graus diferentes. Esse texto ele está falando de que animal? De um porco. Exato. Observe aqui abaixo. Forma normal é o nome porco. Porco é o substantivo deste animal. Todos os animais do planeta Terra têm um nome. Pode ser que você não conheça algum determinado animal, que eles vivam em regiões distantes daqui do Brasil, tem animais que só tem no deserto, ou então até aqueles animais que vivem em lugares frios. Mas todos os animais do planeta Terra, eles têm sim um nome. E este nome é o substantivo deles. Por exemplo, cachorros, papagaios, gaivotas, tartarugas, baleias, galinhas e por aí vai. Todos esses são substantivos. Mas existe a forma diminutiva desses substantivos. Traduzindo, nós podemos sim ver o tamanho desses animais e colocar o nome no diminutivo, que está diminuindo, ficando menor. Eu tenho um porco na forma normal, que é este porquinho aqui, e aqui ao lado tem a forma aumentativa. Qual é o aumentativo de porco? É um porco grande, é um porcão, correto? E qual é a forma diminutiva de porco? Um porco pequeno é o quê? Um porquinho, correto? Agora você já sabe, já relembraram que o grau do substantivo, ele nos permite ver, saber o tamanho desses objetos, destes animais. Virem a página. Como aqui está explicando no livro, são 2 os graus do substantivo. 2 graus. Diminutivo e aumentativo. O grau normal é aquele que nós usamos no dia a dia, certo? Mas tem esses 2 graus aqui. A forma normal, o diminutivo e o aumentativo, que é o que nós estamos estudando hoje. Indica o tamanho menor que o tamanho normal, é o grau diminutivo. Tudo aquilo que diminui está reduzindo o tamanho, está ficando menor. De porco virou um porquinho, que é um porco menor. Mas o grau aumentativo, ele vai aumentando, ficando cada vez maior. Isto, nesse caso, é porcão. O aumentativo de porco é porcão. Aqui tem uma lista com alguns substantivos que estão no normal e logo ao lado tem o diminutivo e o aumentativo. Casa. Qual é o diminutivo de casa? Casinha. Geralmente, os graus diminutivos, nesse caso o grau diminutivo, é mais simples da gente memorizar. Bem mais simples. Já o grau aumentativo, ele varia. Às vezes ele pode terminar com ão, às vezes ele pode terminar com aça, ou ele pode terminar com réu. Depende. Não são todos os aumentativos que terminam com ão. Não são. Por isso que para memorizar nós precisamos sempre ler, porque a gente realmente esquece se não ficar relendo. Casa, casinha, tem gente que acha que é casão. Não é. O aumentativo de casa é casarão.
Se alguém disser, o aumentativo de casa é casão. Não. Casarão. Certo? Gato, gatinho, gatão. Esse aí é um dos mais simples. Homem. Um homem pequeno, mas baixinho. É um homenzinho. Mas um homem grande, alto, é chamado de homenzarrão. Tia, não pode ser homenzão, não. Não pode. Fica errado. Tem que ser homenzarrão, certo? Não pode esquecer. E para nariz? Nariz. Um nariz pequeno feito o meu é um narizinho, um nariz pequenininho. Narizinho. Que lembra muito também aquela personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é a Narizinho. Caso você se esqueça, qual será o diminutivo de nariz? Aí você se lembra dessa personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era irmã do Pedrinho, e aí ela vivia lá no sítio com Dona Benta, com Tia Anastácia, o Visconde de Sabugosa, o Marquês de Rabicó, a boneca da Emília. E aí Narizinho era um dos personagens. Narizinho, certo? Que é o nariz pequeno. Já o nariz grande, será que nariz grande é narizão? Será? Narizão? Não é, tia? Não. Neste caso da língua portuguesa, nariz grande seria um narigão. O aumentativo de nariz é narigão, tá? Outro, garrafa. Garrafa, grau normal. Garrafa. Garrafinha, garrafão. Mais uma vez. Garrafa, garrafinha, garrafão. Vamos ver outra coisa. Outro substantivo. Muro. O diminutivo de muro tem duas versões. Inclusive, para alguns substantivos no aumentativo, quando a gente transforma no grau aumentativo, pode ter 2 ou mais, que eu fiz algumas pesquisas e encontrei substantivos com 3 formas no aumentativo. Pois é. Aqui, muro pequeno, no diminutivo, o grau diminutivo, murinho ou mureta. Tem estas duas formas, murinho ou mureta. Mas e no aumentativo é murão? Não, é diferente. A terminação do aumentativo de muro não é ão, é muralha. Vocês já ouviram falar na Grande Muralha da China? Lá na China existe um muro, que não é grande não, ele é imenso, ele é gigantesco. E é conhecido como a Grande Muralha da China, porque realmente ele é muito grande. Mais um exemplo de substantivo que tem uma terminação diferente. Fogo, pequeno, diminutivo, é um foguinho. Esse é mais simples. Mas e o fogo grande? Eu posso chamá-lo de fogão? Não, sabe por quê? O fogão ele é aquele objeto em que nós cozinhamos, preparamos a comida. E não podemos chamá-lo que o fogo, aquele fogo que sai da chama, o fogo da vela ou outro fogo que você pode ver até na fogueira, aquele fogo, não é um fogão. Fogo é uma coisa, fogão é outra. Portanto, eu não posso dizer que o aumentativo de fogo é fogão, porque são substantivos diferentes. O aumentativo de fogo é fogaréu. Você já brincou de fogo, foguinho, fogaréu? Aquilo de você girar a corda e você começar a pular e seus amigos cantando fogo, foguinho, fogaréu. Nunca brincaram? Se você já brincou, brinquem. Você precisa, então, nessa brincadeira, você tem que pular mais rápido para que a corda não bata na sua perna. Caso bata na sua perna, aí você perdeu. Vai ter que deixar o próximo participante brincar e depois você retoma. Então,
Fogo, foguinho, fogaréu, para ninguém esquecer. Não pode dizer fogão, tá? Fogão é outro objeto. É fogaréu aumentativo. Chapéu. Qual é o aumentativo de chapéu? Melhor, diminutivo de chapéu. Chapéuzinho. Lembram da história da Chapeuzinho Vermelho? Pois é, chapeuzinho é o diminutivo de chapéu. Mas o aumentativo, eu posso dizer chapeuzão? Não. O aumentativo de chapéu é chapelão, tá? Chapelão. Cão. Tem duas formas no diminutivo. De cão pode ser tanto cãozinho como cãozito. Tem dois. Ou no aumentativo é cãozão? Não, é canzarrão. É um pouco diferente do que nós acostumamos falar, como garrafa, garrafão. O aumentativo é um pouco diferente. É canzarrão. Parecido com mizarrão, a terminação. Até rimou. Agora vem barca. Barca. Quem aí gosta de uma barca de açaí? Eita, é bom demais. É muito bom. Barca. Qual é o diminutivo de barca? É uma barquinha. Uma barca pequena é uma barquinha. Mas o aumentativo de barca, ele muda um pouco. Também, ó, não tem a terminação com ão. Barca, barquinha, barcaça. Termina com cedilha mais A, certo? Que é a última sílaba. Agora vocês vão me ajudar a encontrar o diminutivo de alguns substantivos que eu vou dizer para vocês. Qual é o diminutivo de animal? Pensem um pouquinho. Diminutivo. Diminutivo é um tamanho menor. Vamos pensar. O diminutivo de animal é animalzinho. Agora, diminutivo de flor. Flor. Diminutivo é florzinha, correto. Lugar. Qual é o diminutivo de lugar? Lugarzinho, isso mesmo. E de planta? Qual é o diminutivo de planta? Uma planta pequena é uma plantinha. Você tem plantas em casa? Eu tenho algumas plantas grandes e tenho algumas pequenas também. Tem algumas plantinhas. Qual é o diminutivo de terra? Pensa um pouquinho. É terrinha. E de vida? Diminutivo de vida. Vidinha. Isso mesmo. E de trabalho? Qual é o diminutivo de trabalho? Trabalhinho. Isso mesmo. E de pera? Aquela fruta que tem a casca verde, que ela tem, eu acho um gosto parecido com maçã. Não sei se vocês acham, mas eu acho um gosto um pouquinho parecido com o de maçã. Pera. A palavra pera, hoje em dia, ela não tem mais acento. Aquele acento circunflexo que tinha na letra E. Não tem mais. Atualmente é escrito sem acento. Pera. Qual é o diminutivo de pera? É uma perinha. Isso. E de canteiro? Diminutivo de canteiro. É um canteirinho. Vamos ver. Diminutivo de rosto. Rosto. Nosso rosto. É um rostinho. Isso mesmo. E de mala? Qual é o diminutivo de mala? Malinha. Correto. E de casa? Qual é o diminutivo de casa? Bem fácil esse. Casinha. E de pasta? Pasta. Qual é o diminutivo? Pastinha. Isso mesmo. Vamos ver agora alguns substantivos para vocês me dizerem no aumentativo. Vamos lá? Vamos agora
Me digam, qual é o aumentativo de amigo? Amigão, isso mesmo. E qual é o aumentativo de animal? Animalão. O aumentativo de animal é animalão. O aumentativo de pé. Pézão, isso mesmo. E de rapaz? O aumentativo de rapaz é rapagão. Se alguém disser para você que é rapazão, não é não. É a mesma regrinha para nariz. Ambos, nariz e rapaz, terminam com Z. Lembra daquelas sílabas que nós aprendemos? As, es, is, os, que tem Z no lugar do S, que tem o mesmo som, mas se escreve com Z. É a mesma regra para as duas. De nariz, o aumentativo narigão. De rapaz, rapagão, tá? É diferente. Qual é o aumentativo de rio? Rio. Riozão. E qual é o aumentativo de sala? Salão, correto. E agora de bola. Qual é o aumentativo de bola? Bolão. E de janela? Janela grande é um janelão. E de um jogo? O aumentativo de jogo é jogão. E o aumentativo de carro é um carrão. Correto. Agora eu vou dizer para vocês alguns substantivos e você vai me dizer se ele está no grau normal ou aumentativo ou diminutivo. Entenderam? Eu vou dizer um substantivo e você vai me dizer qual é o grau que esse substantivo está. Vamos começar. Folhinha. Folhinha. Normal, diminutivo ou aumentativo? Pensem um pouquinho. Folhinha. Folhinha está no grau diminutivo. Parabéns para você que acertou. Folhinha é uma folha pequena. Vamos ver outro exemplo. Boizão. Boizão está em qual grau? Normal, diminutivo ou aumentativo? Boizão está no grau? Isso mesmo. Parabéns para você que acertou. Aumentativo. Correto. Vamos ver agora um roupinha. Roupinha. Que grau é este? É o grau diminutivo, exatamente. Vamos ver outro exemplo. Menino. Menino. Qual é o grau que o substantivo menino está? É o normal, isso mesmo, não confundam. Agora, ratão. Ratão. Qual é o grau da palavra ratão? É o grau aumentativo, isso mesmo. Vamos ver agora outro exemplo. Limãozinho. Limãozinho. Qual é o grau de limãozinho? Aumentativo, diminutivo ou grau normal? Limãozinho. É o grau diminutivo, exatamente. E criança. Criança, que grau é esse? Criança é o grau normal, correto. Estrela. Estrela. Que grau é este? Normal, diminutivo ou aumentativo? Estrela é o grau normal, correto. Vamos ver agora outro aqui. Pratão. Pratão está no grau aumentativo. Outro aqui. E bolinho. Bolinho. Que grau é esse de bolinho? Diminutivo. Muito bem.
Outro exemplo, bonequinha. Bonequinha está no grau diminutivo, isso mesmo. Vamos ver outro exemplo agora. Meninão. Meninão. Que grau é este? Aumentativo. E agora vamos ver garrafinha. Garrafinha. Que grau é garrafinha? Está esse substantivo? É o grau diminutivo, correto. Outro exemplo, riacho. Nem terminou com inho e nem terminou com ão. E agora? E agora? Riacho. Você acha que riacho está no diminutivo, no aumentativo ou no grau normal? Riacho. Riacho está no grau diminutivo, isso mesmo. Podendo ser também chamado, olha aqui no livro de vocês tem riozinho, mas riacho também é outro exemplo, tá? Agora, veja esse daqui. Deixa eu ver. Copázio. 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 Esse substantivo está em qual grau? Aumentativo, diminutivo ou está no grau normal? Copázio está no grau aumentativo, que é o aumentativo de copo. Um copo grande não é copão. O correto é copázio. Ok? Tranquilos? Muito bem, minha gente, fizemos essa breve revisão sobre substantivos nos graus diminutivo e aumentativo. Nós vimos que o grau do substantivo tem 2 e agora nós vamos fazer a atividade de casa, certo? Eu vou pedir que vocês peguem o caderno de português e vamos agora copiar. Vocês vão copiar no caderno a atividade que será para a casa. Tudo bem? A nossa atividade de classe foi essa nossa conversa, essa nossa interação. E agora vocês vão pegar o caderno e começar a fazer o cabeçalho. Vamos lá? Cabeçalho, nome da escola, a data, aluno ou aluna, pula a linha, tarefa de casa, pula a linha e primeiro quesito. Hoje, neste caso, vocês têm 2 atividades. A primeira que eu passei na aula anterior e tem essa agora, certo? Então, são 2 tarefas hoje. Vamos copiar? Bora lá? Primeiro quesito. Pesquise outros substantivos no grau aumentativo de 2 pontos. Pule uma linha e você vai copiar. Amigo, 2 pontos. Amigão, vírgula. Vejam só. Você vai escrever o primeiro aumentativo desse substantivo que está na frente. Amigo, amigão. Só que a palavra amigo, ela tem mais de um tipo de substantivo no aumentativo. Não tem apenas amigão, tem outro. Você vai pesquisar e escrever ao lado qual é o outro substantivo que também está no aumentativo referente à palavra amigo. Entenderam? Eu vou dar uma dica para vocês. Vocês vão fazer assim. Amigo, amigão, amigaço. Certo? Você vai escrever a palavra amigaço. Amigão e amigaço é o aumentativo de amigo. Tem 2 formas e vocês podem encontrar até outras também de outros substantivos. Entenderam como fazer? Você vai fazer dessa forma, encontrar o outro substantivo também no aumentativo. Este aí foi o exemplo. Agora você vai escrever animal, 2 pontos, animalão, vírgula. E você vai procurar qual é o aumentativo, o outro aumentativo de animal. Logo abaixo escreva beiço, 2 pontos, beiçola, vírgula. Boca, bocarra, vírgula. Cabeça, cabeção, vírgula. Copo, copázio, vírgula. Você vai encontrar outros substantivos
Tudo no aumentativo, tá? Eu não quero diminutivo de nada, é só aumentativo. Festa, festão. Você vai encontrar outro. Nariz, narigão. Neve, nevada. Poeta, poetastro. Procure na internet, você pode pesquisar diretamente no aparelho celular. Aqui os substantivos no aumentativo, somente aumentativo. Você não vai pesquisar diminutivo, não. Estas palavras aqui, estes substantivos, eles têm mais de um aumentativo. Assim como no livro de vocês, nós encontramos aqui naquela nossa primeira tabela, um exemplo aqui, nesse caso, diminutivo murinho e mureta. É o diminutivo. Mas sim, em outros substantivos, nestes aí que eu dei como exemplo, você vai pesquisar na internet esses substantivos, certo? No aumentativo, copie ao lado, bem bonito, caprichem nessa letra, compartilhe no aplicativo a foto das suas tarefas que eu quero ver. Tudo bem, minha gente? Eu vou ficando por aqui, segundo ano, que todos vocês tenham um ótimo dia. Um beijo para todo mundo e a gente se vê na próxima aula. Tchau, gente. Até mais.